Pessoal, então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Na aula passada, a gente viu os espelhos acústicos, né? E aí vocês fizeram o trabalho sobre espelhos acústicos. Então, esses espelhos, só relembrando lá, né? Eles servem para a gente reforçar o som em determinadas áreas do recinto, né? Então, vocês viram que a gente consegue direcionar o som através do formato, tanto do teto, quanto também a gente consegue fazer isso com as paredes do ambiente, tá? Então, daí para fazer com as paredes, a gente utiliza a planta baixa, né? E no caso do corte, a gente faz as superfícies do teto. Então, a gente consegue fazer o direcionamento da onda sonora através da lei da reflexão. Em alguns lugares, o uso de alto-falantes ele é inevitável. Tá? Então, nós vimos que, principalmente para a palavra falada, a gente tem um limite ali de distância, né, entre a fonte e o último receptor. Então, eu não consigo, né, uma distância muito grande, ter uma boa acústica no ambiente sem o alto-falante. Então, assim como lá em conforto térmico, eu falo para vocês, né, que o ar-condicionado não é um vilão, mas que ele deve ser utilizado nos momentos certos, o alto-falante também. Né? Até onde a gente conseguir ter uma boa acústica sem eles, melhor. Mas onde for necessário, né, em ambientes muito grandes, a gente vai utilizar. Mesmo que a gente tenha alto-falantes, é importante que a gente continue seguindo todos os parâmetros de acústica, né? Então, que a gente tenha um formato correto de sala, que a gente aplique os materiais corretos, tá? A gente vai continuar fazendo essas observações lá no nosso projeto. E é claro que, da mesma forma também, você colocando os alto-falantes de qualquer jeito, em qualquer quantidade, também vai prejudicar a acústica, né? Então, é importante que a gente faça uma previsão de onde esses alto-falantes vão ser instalados. Então, esse som que vai ser emitido pelo sistema sonoro, ele nunca pode chegar antes do som direto que foi emitido pela fonte. Então, por exemplo, né, a gente tem lá a nossa fonte lá no palco. Aquela pessoa que está sentada lá na última cadeira, lá no fundo, né, a voz dessa pessoa que está lá no palco vai percorrer uma distância, vamos por lá, de 15 metros até a última pessoa, né? Então, ela vai demorar um pouquinho para ouvir o som, né, em relação àquela pessoa que está lá na primeira fileira. Aí, se eu coloco uma caixa de som lá no fundo, né, virada para essas pessoas que estão lá no fundo, e essa caixa de som ela não tem o atraso correto, as pessoas vão perceber o som da caixa de som primeiro e depois o som direto. Então, isso dá um incômodo nas pessoas que estão no ambiente. Então, esses alto-falantes eles têm que ser programados para que tenha um atraso, tá? Nos shows grandes, igual no Rock in Rio, por exemplo, né? A gente tem as caixas de som e elas vão tendo os atrasos, né? Porque imagina lá, o som direto vindo lá do palco até chegar nas pessoas que estão lá no fundo. Aí, se a caixa de som que está lá no fundo, ela, né, já mandar o som junto com o som direto, as pessoas vão ouvir bem primeiro o som da caixa para depois ouvir o som direto ou até mesmo o som das outras caixas. Então, precisa ter uma programação. Espera aí que eu vou aceitar alguém que está tentando entrar aí na aula. Beleza? Outra coisa que é um pouco estranha também é igual nesse desenho aí, ó. Nossa fonte sonora está aqui e a caixa de som está vindo de outra direção. Vocês já foram em algum lugar? Acontece bastante em sala de espera, assim. A TV está num lugar e a caixa de som está num lugar diferente. E aí você fica com aquela impressão ruim de que né, a caixa de som tá ali e você acha que a TV tá onde está a caixa de som. Né? Então a gente também tem que posicionar de maneira correta os alto-falantes. Peraí, eu já vejo o chat, só um pouquinho. Então a gente vai pensar nesse nosso alto-falante, né? Como se ele fosse uma nova fonte.
tá? E essa fonte, da mesma maneira que a pessoa ou o instrumento, ela também tem direcionalidade. Então, para frente, né, do alto-falante, a gente tem uma intensidade do som maior em todas as frequências. Igual aquele desenho que a gente viu lá, que tinha uma pessoinha falando, né? O som ele vai tridimensionalmente, porém, dentro de um ângulo de abertura, né, a gente tem uma recepção melhor de todas as frequências do som. A mesma coisa acontece com a caixa de som, com o alto-falante. Então, eu devo sempre direcionar esse alto-falante, né, para os locais menos favorecidos pelo som direto, né, e colocando ele, né, de frente para o local onde eu quero que o som vá. Então, ele é um raio novo que vai acontecer ali. Eu devo, né, direcionar ele para o local onde eu preciso, né, desse reforço sonoro. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com a localização desses alto-falantes, para que as pessoas não tenham dois sons chegando ao mesmo tempo, e esses sons, né, vão vir de direções diferentes. Então, a gente tem que verificar a distância que vai ser percorrida pelo som, né, do som direto e do som do alto-falante, né? E outro fator é que o alto-falante pode aumentar o tempo de reverberação, porque é como se a gente tivesse mais uma fonte sonora dentro do ambiente. Então, quando a gente coloca o alto-falante, a gente nunca deve direcionar ele para uma superfície que seja reflexiva. Tá? A superfície para onde o alto-falante estiver voltada, ela deve ser uma superfície com uma boa absorção, para a gente não ter uma reverberação muito grande na sala também. Então, é isso sobre alto-falantes. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite, Isadora. Não tem problema, não. Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou para o layout de teatro. Uma coisa vocês gritam aí. Vocês estão aí, né? Não estão só fingindo, não, né? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição, né, de plateia em ambientes como teatros, auditórios, salas de concerto, tá? Então, a disposição dos assentos ela vai influenciar na linha de visão da plateia, né? Vai influenciar na acústica, né? A gente sempre tem que lembrar lá que, né, nossos olhos e ouvidos estão alinhados. Então, quando a gente livra, né, a vista, então as pessoas estão enxergando bem, provavelmente elas estão escutando bem também. Vai influenciar na acústica do ambiente e vai influenciar na questão da acessibilidade. A acessibilidade, muitas vezes. Peraí, tem mais alguém entrando. Tá vendo? Por isso que vocês têm que entrar pelo domínio do Sesumar, daí eu não preciso ficar aceitando vocês. A acessibilidade, ela acaba limitando a gente em alguns fatores nesses espaços. Então, por exemplo, né? Eu tenho lá o acesso a meu auditório, ao meu teatro, né? E aí o lugar acessível, ele precisa estar ali, né, da maneira mais fácil para a gente conseguir. Já a pessoa entrou no teatro, ela já tem um local ali. Porém, né, para a gente tornar esse ambiente acessível, a gente diz que o ambiente ele só é acessível quando ele tem pelo menos dois tipos de maneiras de você subir, né, um determinado lance. Então, ou a gente tem que ter escada e rampa, ou a gente tem que ter, né, o elevador ou plataforma e rampa, ou elevador, plataforma e escada. Então, eu tenho que ter pelo menos dois tipos para o ambiente ser considerado acessível. E aí, quando a gente faz escalonamento das cadeiras nesses espaços, né, a gente acaba tendo que fazer rampas, e essas rampas ficam gigantes. Então, às vezes, se torna inviável. Tá? Então, por isso que hoje o escalonamento ele já não é tão grande, né? Acho que eu comentei isso com vocês numa outra aula. A gente faz um escalonamento um pouco menor, e na hora de posicionar as cadeiras, a gente não coloca uma cadeira certinha atrás da outra. A gente põe
ela, né, entre as duas da frente para livrar um pouco mais a visão, tá? Então, eu separei aqui para vocês um material que é dessa entidade aqui, né, que tem essa sigla, TSI. Eles falam sobre soluções para teatros. E eles dividiram, né, 3 grandes grupos de tipos de layouts, e dentro desses 3 grupos tem 21 exemplos de layouts de assentos de teatro. E ali eles colocam informações como o número de assentos que cabe naquela sala, a área de piso destinada e o espaço entre as filas. Porém, a área e o espaçamento não estão em metros, tá? Porque não é uma entidade brasileira. Mas depois, se vocês quiserem converter, eu deixei as informações ali para vocês. Então, o primeiro grande grupo de layout é o palco italiano, tá? Então, o palco italiano é quando a plateia está toda virada para o palco na mesma direção. Então, são linhas de visão simples, é um excelente formato para projeção de filmes, para palestras e apresentações. Então, esse layout, ele se encaixa bem em plantas mais retangulares. Lembram lá que a gente viu, né, que é melhor uma planta mais alongada, né, se ela for retangular, do que uma planta mais quadrada. Então, ela tem esse tipo de planta. E essa forma, ela tem, né, ela, diferente das outras, ela não estabelece uma relação muito próxima entre o artista, né, quem está em cima do palco, e o espectador. E também esse tipo de ambiente, ele não pode ser muito grande pelos limites acústicos, né? Então, nós vimos numa outra aula que nós temos um limite ali entre o palco e a última fileira, se a gente estiver trabalhando com palavra falada sem alto-falante. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de layouts para vocês. Esse grupo do palco italiano, acho que é o que mais tem exemplos. Então, aqui a gente percebe, né, um tipo de auditório bem convencional, assim, que a gente vê, né, bastante. Então, todas as pessoas estão sentadas na mesma direção. Às vezes, as cadeiras estão um pouquinho arqueadas ali, né, mas todas as pessoas olham da mesma direção. Então, a gente tem lá o palco, né, e as fileiras das cadeiras aqui. Aqui tem as informações que eu falei para vocês. Então, esse é um auditório para o teatro, né, para 225 pessoas. Aqui um outro exemplo, né? Então, podem ver que são plantas bem alongadas, mas a gente tem alguns exemplos um pouquinho diferentes também. Então, aqui no caso, né, a gente tem elas bem no estilo lá do Dona Etelvina, né? Aqui é para 224 pessoas. Eu acho, às vezes, um pouquinho incômodo quem senta aqui nesse cantinho, né? Para conseguir enxergar aqui em cima, né? A pessoa fica com o pescoço virado, né? Então, não acho muito ergonômico. Aqui um exemplo, né? Já com um pouquinho diferente, né? Um exemplo aqui de um formato mais circular, um palco aqui, né? E as cadeiras, né? Voltadas para cá. Aqui um exemplo também retangular, mas com as cadeiras, né? Um pouquinho mais circulares aqui na frente, tá vendo? Que na frente é mais do que lá no fundo, porque aqui quem senta na frente, nos cantos, é a maior dificuldade. Então vejam que essa fileira é um pouquinho menor, né? E mais arredondada. Então, esse é uma sala para 92 pessoas. Vejam que a maior parte delas aparece aqui, né? A tela de projeção. É mais voltada para cinema ou até para um auditório. Aqui é uma sala para 99 pessoas, né? Então vejam que a frente é mais arredondada que lá no fundo, pelo mesmo, né, fator que eu falei. Já tem um formato um pouco diferente. Aqui é um formato bem diferentão, né? Palco aqui, né? As cadeiras aqui. Para 105 pessoas. Esse daqui para 178 pessoas, né? Então vejam que a parte dos cantos eles inclinaram um pouco pela questão da visibilidade mesmo, né? Aqui tem um espaço para cadeira de rodas, né? Aqui também.
E aqui a área de projeção, né, o palco. Aqui um outro exemplo, para 120 pessoas, esse bem retinho, né? Fica aquela questão aqui, né, do cantinho. E esse daqui ele vai se elevando um pouquinho, né? Então vai subindo aqui até o fundo. Aqui um espaço para 180 pessoas, né? Já mais arredondado também, ajuda nessa visibilidade. Aqui ele já vai quase para um formato em leque, né? Mas ele ainda é considerado um palco italiano, né? Depois a gente vai ver, né, que o próximo grupo, ele precisa ser um pouco mais aberto para ele ser considerado do outro grupo, tá? Do grupo radial. Aqui um pequenininho para 55 pessoas, né? Então, também com esse formato mais circular. E aqui um exemplo, né, do que seria um teatro com o palco italiano, tá? Então, todas as poltronas voltadas, né, para a mesma direção. Um teatro municipal de Guarda. Não é aqui no Brasil. Agora, o segundo grande grupo que a gente tem é a organização radial. Então, aqui, os assentos eles vão estar dentro de um ângulo de 130 graus, tá? Esse tipo de organização, ele considera que já traz as pessoas, né, mais para perto dos artistas, né? Então, a experiência mais íntima. Também é mais adequado para base, né, para um local onde as pessoas vão falar, mas para projeção de filme já fica um pouco complicado pelo posicionamento da tela. Então, olha só, como já é bem mais aberto, né, o raio dessas poltronas aqui. Então, aqui é uma sala para 154 pessoas. Então, vejam que apesar dela ser um formato radial, o formato da sala não é, né? Então, a gente tem essa questão também. Não necessariamente se eu vou fazer um auditório num formato em leque, né? Ele precisa externamente ter o formato em leque, é o formato da plateia. Aqui já é um formato bem em leque, né? Das paredes também. Aqui, formato em leque, mas com um desenho mais diferenciado. Aqui, também um desenho não tão, né, circular, mais retilíneo, mas com, né, a abertura grande. Aqui mais um, formato em leque. Um diferente também, né, com formato diferente da sala. Aqui uma sala retangular, que tem o formato das cadeiras, né, em organização radial. E aqui um exemplo, esse daqui é o Grande Teatro Nacional da China, né? Ele é todo nessa organização radial. Aqui esse teatro de Ulumbarra, onde a gente tem também, né, essa distribuição bem radial. Aqui é uma sala de concertos, né, gigante, com esse tipo de organização também. E o terceiro grupo são as arenas. Então, aqui a gente tem chamada de arenas 3/4, que seriam um ângulo de visão entre 180 e 270 graus. Então, eu já vou mostrar para vocês como é que é. Nesse caso, isso acaba aproximando mais as pessoas do artista, né? O contato tanto auditivo quanto visual é melhor. E os membros da plateia, eles conseguem ver uns aos outros de frente também, então isso traz uma sensação maior de inclusão. Nesse tipo de ambiente, não serve para a gente projetar, né, filmes. Então, a tela ela teria que ter, né, mais de uma tela para que todo mundo conseguisse assistir. Então, não é para esse tipo de função. Então, vejam lá. Isso daqui seria uma organização de arena. Então, esses estão, né, voltados para cá, esses para cá e esses para cá. Então, as pessoas se veem, né, os espectadores, e elas têm, né, uma relação mais íntima com o palco.
aqui um formato arena circular. Né? Então é chamado de 3/4 porque a gente tem nas duas laterais e na frente do palco. Não tem, né, no 1/4 aqui, que seria na parte de trás. Aqui, um pouquinho, né, diferente, quase, né, uma mistura aí de um radial com uma arena. E aqui, né, alguns exemplos. Então, esse é um teatro enorme, que tem esse tipo de plateia. Esse daqui, né, um outro teatro um pouco menor, mas que também tem esse mesmo estilo, ó, de frente, né, e lá no fundo. E aqui um formato mais circular, né, com locais por toda a volta do palco, tanto no térreo, né, quanto nos mezaninos também. E aqui a gente tem outras opções de layout, né? Além daqueles 3 grupos ali que eles classificam, tem teatros que têm outras opções de layout. Tem formatos de arena, que ao invés de ser 180, 270 graus, eles são de 360 graus, que seriam realmente uma arena, né? Daí não é 3/4, onde a gente tem locais até mesmo atrás do palco. Então, esse teatro aqui, né? Esse Royal Albert Hall, ele tem lugares por todos os lados do palco. Esse outro aqui, que é um projeto do Herzog de Meuron, ele é, né, bem diferente. Ele tem também tipo, uma espécie de arena, né? Por todos os lados tem cadeiras, mas essas cadeiras estão dispostas ali, né, em níveis diferentes, parece uma cascata, né? Também ó, um teatro bem diferente, né? Olha só, né? Essa cobertura aqui, né? Esse forro bem diferente dos outros. Esse daqui também é legal. Peraí, deixa eu aceitar aqui quem está entrando. Então, esse aqui é um teatro interessante porque ele tem cadeiras móveis, né? Então, aqui a gente teria nessa configuração um teatro no estilo arena, 3/4, né? Então, aqui, aqui e aqui. E ele pode remover essas cadeiras aqui da lateral, né? Elas ficam guardadinhas. E aí eu tenho um palco italiano. Tá? Então, dependendo da apresentação que vai acontecer, pode ser usado de alguma das duas formas. E o último projeto que eu queria mostrar para vocês chama A Onda, né? Que também é totalmente, né? Não tem como a gente classificar entre aqueles grupos que a gente viu ali, né? Que é realmente um formato de onda, né? Que essa plateia tem. Então é um projeto no Chile, né? Dentro de uma comunidade com a ideia de revitalizar ali uma área, né? E trazer a arte para essa região. E aí, então, eles, né, utilizaram alguns materiais mais alternativos e fizeram esse formato diferente aí, remetendo ao nome do projeto, né? Então, também, né, um projeto interessante de ser analisado. Então, gente, é isso, o nosso conteúdo de hoje. Agora eu vou falar um pouquinho do seminário de vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí no chat. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, que eu não marquei ainda. Acho que é a Juliana, né? Valcir. A Isadora, não tinha marcado também. Deixa eu só dar uma conferida. Ana Carla, Beatriz, Caroline.
Joaquim não entrou hoje, né? Larissa não. Nicole não, né? Paulo também não. Sérgio não. Tiago nem o Wilson. Então, beleza, gente. Eu vou falar um pouquinho do trabalho, então. Ah, entendi. Joaquim tá sem internet. O trabalho vocês podem fazer em dupla. Se alguém quiser fazer sozinho, pode fazer também, tá? Às vezes pessoas sentem um pouco de dificuldade por estar longe, né? De fazer em dupla. Então, se quiserem fazer sozinhos, beleza, tá? Então, esse trabalho, eu vou passar um teatro ou auditório para cada dupla, tá? Então, vocês vão lá no fórum, e lá no fórum vocês vão escrever o nome da dupla para mim, e aí eu vou indicar um teatro para aquela dupla, né? E aí vocês vão pesquisar sobre ele, né? Ver, né, o nome dele certinho, o arquiteto que fez o projeto, de que ano que é esse teatro. Então tem alguns que são bem modernos, tem alguns que são mais antigos, mas tem alguns que são antigos, mas passaram por reformas recentes, então estão super atualizados no sentido da acústica. E aí vocês podem contar um pouquinho da história do teatro, se quiserem, né? E vão falar sobre as características acústicas que ele tem. Né? Então, os materiais que foram usados, a forma do teatro, vão indicar que tipo de layout esse teatro tem, né? Se é tipo palco italiano, se é arena, ou se é organização radial, ou se não é nenhum dos três, é alguma coisa diferente, vai explicar lá como que é o layout. Ah, então vamos fazer como se fosse um correlato, né, desses teatros, para vocês terem um contato maior com esse tipo de arquitetura, tá? Então eu escolhi, né, teatros de vários tipos, então vocês vão ver que alguns são assim, né, bem contemporâneos mesmo, né, e tem alguns que são super clássicos. Mas é para a gente ver um pouquinho de tudo, né? E para estudar mais a questão da tecnologia mesmo, aplicada na parte interna. Vocês têm alguma dúvida do conteúdo, do trabalho? Daí a questão da entrega, né? Deixa eu só. Na sexta que vem. Pode falar, A gente tem que fazer alguma apresentação, tipo slide, alguma coisa aqui? Isso. Vocês vão montar um slide, tá? Daí a gente vai apresentar aqui pelo Meet. E aí vocês têm que me mandar a apresentação na sexta até às 19 horas. Daí todo mundo manda. Não sei se vai dar para todo mundo apresentar no mesmo dia, se vai dar tempo, né? Se não der, todo mundo já entregou, daí fica para outra semana quem faltar, tá? Então faça uma apresentaçãozinha de slide. Vocês podem me mandar, pode ser no PowerPoint. Vocês podem me mandar no e-mail em PDF, tá? Não precisa me mandar o PowerPoint, porque vai ficar meio pesado. Então podem fazer um PDF, podem fazer igual eu faço para vocês lá, 6 slides por folha, que daí fica um arquivo mais levinho, tá? Então podem montar lá no PowerPoint para apresentar, e o que vocês forem me mandar no e-mail podem fazer em PDF. Beleza? Então, organizem-se aí em duplas, ou se alguém quiser fazer individual, beleza também. E me indiquem lá no fórum, que daí eu já vou passando para vocês, já dá tempo de vocês irem dando uma pesquisada hoje mesmo, tá bom? Para ver se ninguém tem nenhuma dúvida. Nada? Então eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá? E até terça-feira, então. Gente, bom fim de semana para vocês. E eu espero vocês lá no fórum. Ah, o trabalho que era para entregar hoje valia 0,5. Beleza? Então, até mais. Tchau, tchau. Oi. Eu te mandei um e-mail agora à tarde, não sei se você chegou a receber.
Ainda não abri meu e-mail. Tá, não. Não abri hoje à Dá uma tarde. olhadinha lá. Obrigado. Tá bom, eu olho. De nada.